Amados irmãos, nós iremos trabalhar com a temática aprendizagens nas crises hoje. É uma temática extremamente importante. Por quê? Porque ela nos leva a compreender a vida cristã como uma caminhada e uma caminhada em que muitas vezes as mudanças de rota elas terminam por nos desestabilizar. Quando nós falamos na pandemia, muitas vezes nós fazemos referências a outras crises mundiais, como por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, surgiam muitos boatos que a guerra iria terminar. Não só boatos, mas às vezes surgiam também na própria vida noturna, nos sonhos das pessoas, aquela esperança de terminar aquela situação tão difícil, terminava se intervindo até no sonhar das pessoas. E as pessoas sonhavam que a guerra iria acabar. Mas também tinha pessoas que eram religiosas e que tinham, vamos colocar assim, revelações de quando a guerra iria terminar. Teve um homem que ele teve uma dessas revelações. A guerra terminaria no dia tal, um dia qualquer lá. E na verdade o que aconteceu? O tempo ia passando e ele não ia vendo nenhum sinal que a guerra estaria para terminar. E ele foi adoecendo, ele foi sendo impactado por aquela esperança frustrada que ele tinha. E de repente, aquele enfraquecimento que ele teve o levou a se debilitar de tal modo que ele terminou adoecendo. E durante a guerra, se você adoece, é muito ruim, porque uma simples inflamação pode terminar gerando alguma coisa muito séria. Porque as pessoas estão debilitadas. Falta comida, falta remédio, falta assistência médica e ele estava no campo de concentração. O tempo ia passando e a guerra não terminava. E o mais difícil para ele foi enfrentar o dia a dia e depois dele ter tanta convicção de dizer aos outros, de comunicar aos outros que a guerra ia acabar, que a guerra não estava nem próximo de terminar. Mas no dia que ele tinha profetizado, aconteceu que ele próprio morreu. A guerra terminou, mas a guerra terminou para ele. A guerra não tinha, de fato, terminado para as nações. Com essa introdução, eu queria meditar com os irmãos sobre as grandes crises. Essas grandes crises, elas podem ter uma escala, como já vimos desde a primeira aula, mundial, mas elas também têm uma escala pessoal. Durante este semestre da universidade, com a retomada das aulas, eu perguntei aos alunos o que é que eles tinham aprendido na pandemia. E alguns alunos relataram o seguinte: eu vou ler. Eu aprendi a valorizar a minha família. Outros disseram: eu aprendi a ter paciência. Muitos disseram: eu aprendi a ficar em casa, que em geral não ficava nunca. Eu aprendi a conviver com meu irmão. Outros disseram: eu aprendi que as coisas ruins são boas. De várias formas isso era dito. De tal modo que eles diziam assim: até o fato de esperar o ônibus, que era ruim, na universidade, tornou-se algo importante na minha vida. E eu tinha saudade de estar esperando o ônibus, de estar com os colegas, de coisas que, em geral, eles disseram, reclamavam, mas que viram o valor nesse momento. Eu aprendi o valor de um encontro. Eu aprendi o valor de uma reunião. Foram várias as aprendizagens.
Mas teve uma pessoa que chamou a atenção. Ela disse assim: eu aprendi a importância do cheiro. Eu aprendi a importância do gosto das coisas. Ela tinha tido Covid e ela disse que para ela foi extremamente difícil, porque ela se comunicava através da internet com as pessoas de dentro de casa, porque ela tinha ficado isolada. Foi naquele primeiro momento inicial. E ela dizia que depois de ter passado por essa situação, ela por muito tempo ela não sentiu o cheiro das coisas, não sentiu o gosto das coisas e ela disse assim: "Eu aprendi a valorizar o gosto da comida, o cheiro das coisas, dar um abraço na minha família". E assim foram várias as aprendizagens. O que nós, como crentes, aprendemos nesse momento de pandemia, que é o momento de crise coletiva? E o que aprender das crises? O que é uma crise? A crise é algo que muda a rotina das nossas vidas. Eu sempre me recordo de uma imagem de a crise chegando na minha vida como se fosse ela abrindo a minha porta, a porta da minha casa, indo para o sofá, ficando lá, ditando as normas, as regras, indo para qualquer cômodo da minha casa e dizendo o que nós devemos fazer, porque a crise, ela parece que tem o poder de mudar o curso das coisas. E daí que o que é que nós aprendemos nas crises? Essa é a meditação que eu gostaria de fazer com vocês hoje. E eu gostaria de começar de uma outra forma. Em geral, nós abrimos o texto bíblico e meditamos. E eu gostaria de começar agora com as reflexões. Talvez começamos de trás para frente. O que é que a pandemia me ensina como uma pessoa evangélica, como uma pessoa cristã, como uma pessoa que quer se colocar aos pés do Senhor? A primeira coisa, a pandemia, ela nos leva ou nos levava, porque a gente fica pensando, a pandemia passou. Mas entendam que a pandemia é apenas uma crise, então pode ser qualquer outra crise na sua vida, na minha vida, certo? Mas a crise ou a pandemia evidencia ou evidenciou o cuidado que eu tenho comigo mesmo, para comigo mesmo e para com o meu próximo. Ela revelou claramente isso. Qual o cuidado que eu tenho para comigo mesmo e qual o cuidado que eu tenho para com o meu semelhante, mesmo aquele que eu não conheço. A pandemia também revela o que importa na minha vida. A crise revela o que importa de fato na minha vida, os meus valores mais profundos. É nesse momento, ou pelo menos principalmente naquele momento inicial, que você tinha várias publicações no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e as pessoas se revelavam nas crises, na pandemia, os seus valores políticos, a sua percepção de mundo, ou como dizem alguns, a sua cosmovisão. A pandemia ou a crise tem o poder de evidenciar os nossos valores. Quais são os meus valores? A pandemia também revela quem eu sou, minhas ansiedades, meus dilemas, minha confiança em Deus, minha falta de fé. Esse momento de crise revela também isso. Ora, como nós nos temos nos deparado com outras coisas como o meu limite, e o limite maior da vida humana é a própria morte. Como nós nos deparamos com a morte. Tem um sociólogo europeu que ele dizia assim: a pandemia ela é um professor cruel, porque ensina matando.
Então, nesse momento, a gente sabe dos nossos limites. E nós, no dia a dia, nesses últimos 6, 7 meses, nós temos nos deparado com essa condição e essa possibilidade de morrer esta semana ou amanhã. Porque quantos eles foram comunicados a respeito da doença ou souberam que estavam doentes e logo mais vieram a falecer. Eu me lembro que eu tenho uma amiga em São Paulo e eu tinha conversado com ela, amiga de trabalho. E de um telefonema para outro, o pai dela faleceu. E ela dizia, no primeiro telefonema que eu tive com ela, ela dizia que estava muito preocupada porque o pai dela era uma pessoa que tinha uma idade já avançada, que poderia pegar a Covid. Com 15 dias depois, o pai dela entrou no hospital na sexta-feira, no fim da tarde, e no domingo faleceu. Então veja como isso nos deparou. Então a pandemia, ela nos colocou diante do relógio da minha vida. E finalmente, o que talvez a pandemia revelou e revela ainda muito fortemente é como eu tenho encarado a Igreja de Jesus Cristo. Qual lugar que a igreja ocupa como corpo de Cristo no meu coração, no meu cotidiano, na minha vida? Então, a pandemia, ela termina por revelar isso tudo. O que é que podemos aprender no momento desse? O que é que podemos aprender nessas situações todas? Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre aprendizagens, aprendizagens possíveis. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos pedir a Deus que Deus nos encaminhe nessa meditação. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu és um Deus que ensina e nós queremos aprender, Senhor, da tua palavra, aprender quem tu és, Senhor, e o que tu requer de nós. Senhor, nos ajuda, nos abençoa nesse momento de meditação. Que as pessoas que assistirem, Senhor, a esse vídeo, elas possam ser edificadas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem muitos versículos na Bíblia que tratam de aprendizagens. E as aprendizagens, elas estão desde as primeiras páginas da palavra de Deus. Na verdade, se você vê a vida de Adão, a vida de Eva, a vida da primeira família que existiu, e também dos patriarcas, daquelas pessoas que são mais conhecidas na literatura bíblica, você vai perceber que a Bíblia inteira ela está tratando da relação de Deus com os homens, com as pessoas. E nessa relação as pessoas crescem, as pessoas aprendem. Eva, por exemplo, ela aprendeu a ter esperança, apesar do filho dela ter sido assassinado por um outro filho. E ela aprendeu que mesmo assim Deus poderia suscitar um outro descendente. E ela cria naquele momento que seria aquela outra criança que iria desenvolver a descendência. E ali ela tinha que ter no coração Deus. E às vezes a gente não para meditar que de fato ela aprendeu a confiar em Deus, criando todos aqueles filhos, sendo a primeira mulher. Mas também você vai ter na geração ali das pessoas que estão no Gênesis, no livro de Gênesis, Abraão, chamado homem de fé. Mas ele o quê? Ele aprendeu a ter fé em Deus. E se você for olhar toda aquela vida de Abraão, você vê que quantos momentos ele titubeou, quantos momentos Abraão não parecia de fato ser nenhum pai da fé. Mas no final, Deus fez que a carreira dele, que a trajetória dele, que a caminhada dele fosse estruturada de tal modo que ele pôde depois
ser conhecido como o homem que é o pai da fé. Mas quantas vezes Abraão duvidou? Mas quantas vezes Abraão repetiu o mesmo pecado? Quantas vezes ele duvidou do que Deus tinha dito a ele? E quantas vezes ele tentou dar o seu modo, o seu jeito? Várias vezes. Então, toda a narrativa bíblica ela trata disso também, da relação do homem com Deus e Deus intervindo na vida humana. E talvez um dos momentos mais importantes que você tem ali escriturado a respeito de aprendizagens está lá narrado no Salmo 119, 65 a 72, nesse trecho. No Salmo 119, no verso 66, diz assim: Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Então o salmista está dizendo a Deus: ensina-me. E depois ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então ele viu que na própria dificuldade, na própria manifestação de uma crise na sua vida que o afligiu, ele pôde mais conhecer a palavra de Deus. Agora, não antes. Agora eu guardo a tua palavra. No outro versículo, ele diz, no 68. Então você tem o versículo 66, 67, 68 que diz: ensina-me. No 67 ele diz: eu aprendi. E no 68 ele diz novamente: tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Ele pede de novo a Deus para que Deus o ensine. E finalmente o versículo 71, que talvez seja o mais conhecido, ele diz: Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então você vê na narrativa bíblica do Antigo Testamento que é muito forte essa questão, que é muito forte a aprendizagem e o ensino, Deus como aquele que nos ensina. E talvez uma das questões que fique é: e Jesus aprendeu? Sim, Jesus aprendeu. Jesus aprendeu e tem o capítulo 2 de Lucas, você sabe que tem um dos versículos diz que o menino Jesus crescia em estatura, graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Aí você diz assim, não, mas ele cresceu porque ele era criança, mas ele aprendeu durante toda a sua vida. No capítulo 2 de Hebreus, no outro texto, a gente falou do capítulo 2 de Lucas, e agora eu queria falar do capítulo 2 de Hebreus. Ele narra que Cristo sofreu. E todo o capítulo ali está configurado para você entender que Jesus sofreu, que Jesus passou por dificuldades, inclusive para se identificar comigo e com você, para que nós sejamos melhor compreendidos por Deus. Aí você pode dizer assim, mas Jesus aprendeu, ele aprendeu. Ele aprendeu a falar, ele aprendeu a um ofício, ele era totalmente humano. E mas ao mesmo tempo, ele mesmo sendo totalmente divino, ele aprendeu pelas coisas que sofreu, para haver uma identificação do pecador com ele, para que ele percebesse, por isso que o capítulo de Hebreus 2, ele diz justamente isso, para que ele pudesse compreender esse lado humano e totalmente se identificasse. Mas Jesus aprendeu em várias dimensões. Um livro bem conhecido no meio evangélico é do pastor Heber Carlos de Campos, A Humilhação do Redentor. Esse livro, basicamente, todo ele fala dos sofrimentos de Cristo. E nos sofrimentos de Cristo, ele aprendeu. E cada um dos capítulos aqui, eu queria dizer, os vários capítulos, diz assim, Cristo aprendeu no sofrimento através do abandono, através da acusação, através da desonra, através do desprezo, através da negação, através do ódio,
através da perseguição, através da rejeição, através da traição, da tristeza, da vergonha, da zombaria e da tentação. Em tudo isso, Cristo aprendeu. E aí o autor, ele vem dizer que mesmo na tentação, ele não tendo caído, e eu queria ler para vocês, ele aprendeu e aquilo foi necessário para que Cristo compreendesse esse lado humano. Ele diz assim, quando fala de aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento nada tem a ver com as imperfeições em Cristo, o aperfeiçoamento que trata em Hebreus, mas num equipamento e preparação somente por ter superado os sofrimentos também causados pelas tentações, é que Cristo pode ter simpatia por ou compartilhar com outros sofredores por causa da tentação. Quando Cristo passou pelas tentações e as venceu, ele se tornou qualificado experimentalmente para prestar socorro aos seus irmãos que passam pelo grande sofrimento das tentações. Então, Cristo, de fato, ele sofreu, ele foi tentado de todas as maneiras, mas também para que com ele nós nos identifiquemos, para que nele nós tenhamos esperança. Porque da mesma forma ele sofreu, mas a Bíblia diz, mas sem pecado. A aprendizagem faz parte da vida cristã também. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz assim: em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Em todas as circunstâncias. Paulo vivenciou grandes experiências com Deus. E ao mesmo tempo ele narra: eu aprendi. Você deve colocar assim, e eu também, na sua mente. Eu tenho que aprender, assim como Paulo. Tantas pessoas nesse momento de dificuldade aprenderam a trabalhar de uma forma que não trabalhavam com internet, aprenderam a arrumar o sustento da casa numa situação dessa. E em todas essas situações, você tem essa situação. Eu aprendi e foi Deus quem ensinou. Por quê? Porque nós vivemos para Deus, vivemos com Deus e nós aprendemos de Deus. Então, nós não devemos desprezar essas aprendizagens. Essas aprendizagens, elas são importantes na nossa vida. E eu queria destacar algumas delas. Primeiro, nós devemos que lembrar que nós devemos cotidianamente aprender sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Em meio às maiores crises, Deus é soberano sobre todas as coisas. E se Deus é soberano, nele eu posso confiar. Uma outra questão que parece até contraditória. Você é responsável e eu também. Você é responsável por sua família, de casa, a mais próxima. Você é responsável pelas outras pessoas, pelos próximos. Então, numa crise como essa, na pandemia, Deus é soberano, mas você é responsável. A Bíblia diz que Deus protege a nossa casa quando dormimos. É verdade, mas você não pode deixar a porta aberta, porque você
é responsável e Deus é soberano e ele diz: tenha cuidado. Mas esse cuidado não pode ser um cuidado neurótico, a ponto de você perder de vista que Deus é, de fato, soberano sobre a sua vida e sobre todas as coisas, inclusive sobre a manutenção da tua vida. Uma outra coisa, eu e você devemos aprender a valorizar o que deve ser valorizado, a colocar o supérfluo no lugar do supérfluo, a colocar o desnecessário no lugar de desnecessário. O temporário tem que ocupar o lugar do que é temporário, do que vai passar. Por quê? As coisas eternas devem ficar no nosso coração. O eterno deve ocupar o nosso coração. Portanto, nós temos que pôr a nossa casa em ordem. É nesse momento de dificuldade, de crise, que nós aprendemos que Deus é soberano, que nós aprendemos também que você e eu somos responsáveis. E é também nesse momento que nós devemos pôr em ordem a nossa casa. Algumas pessoas podem pensar, está tudo ocorrendo do mesmo do jeito normal. Até certo ponto, agora está. Mas, meu irmão, se você não aprendeu nada na pandemia, nós podemos pensar o que aconteceu durante esse tempo. Deus te falou, você cresceu, ou as coisas aconteceram da mesma forma. Talvez tenhamos que aprender algumas coisas, ou reaprender, porque muitas coisas aconteceram e ainda têm acontecido. Mas o mais importante de tudo isso é: quem é Deus? Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? O que Deus requer de mim numa situação dessa? Essa situação, podemos dizer que está acabando? Estamos bem? Tudo bem. Mas o que é que Deus requer de você, mesmo naquela sua crise? Que você passa e que você tem que aprender, que você vai ter que voltar e que você vai ter que mudar, e eu também. Quantas vezes a crise nos leva a sermos diferentes, mais humildes e confiarmos que Deus é soberano. Talvez tudo isso nos leve também a entender e a aprender a se contentar apenas em Deus. O contentamento cristão, Deus deve ser nosso alvo, o alvo de nossos afetos, de nosso desejo. E ele tem que se tornar soberano. Aliás, ele é soberano, mas ele tem que se tornar o nosso alvo do nosso contentamento cristão. Nos alegrar em Deus. Apesar de todas as coisas, apesar dessa crise que eu passo, a gente falou de pandemia, mas tantas outras passamos, eu vou me alegrar no Senhor. Assim como Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a estar humilhado. Eu aprendi, e daí eu digo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Cristo satisfaz a minha alma completamente. Meus irmãos, não percamos as oportunidades de crescer nessa vida, aprendendo mesmo em meio às crises. O apóstolo Paulo, ele escreveu um dos livros mais lindos no tocante a esse desenvolvimento da espiritualidade naquele momento que ele via a morte, porque a morte para ele não era o fim. E ele, neste livro, é um livro de quê? De alegria, porque em meio a tudo aquilo, ele estava alegre e ele estava dizendo aos outros: se alegrem em Deus. Não percam a oportunidade de se alegrar em Deus, mesmo nessas horas tão difíceis. Que o Senhor esteja conosco
e até a próxima aula.